aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e os poderes das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste santo evangelho de hoje, nós temos dois momentos para a nossa reflexão de vida cristã. Em um primeiro momento, a profissão de fé que Pedro faz. E em um segundo momento, nós temos a confiança da igreja que Jesus confia a Pedro. A confiança de Jesus em relação a Pedro. Veja só que Jesus faz essa pergunta aos discípulos. Primeiro ele faz uma pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus, ao fazer essa primeira pergunta, ele tem essa constatação que alguns dizem que é João Batista, Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Ou seja, as pessoas ainda não tinham uma clareza de quem realmente era Jesus. Havia uma certa confusão. E é claro que nós percebemos pelo Evangelho que mesmo não tendo esta clareza, já era uma resposta até positiva, porque se falavam que era João Batista, Elias, Jeremias ou alguns dos profetas, o povo, aqueles homens, já tinham algo de bom já tinha um pensamento positivo em relação a Jesus. Mas Jesus quer realmente saber o que os seus discípulos pensam sobre ele. E aí dirige uma pergunta aos seus: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, sendo ele um porta-voz, aquele que falou em nome dos 12, em nome do colégio dos apóstolos, assim ele diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta resposta de Pedro é uma profissão de fé. E ele está professando a sua fé, dizendo que Jesus
ele não é um dos profetas, não é João Batista, não é Jeremias, mas ele é o Messias esperado. Ele é o Filho do Deus vivo. Esta é a resposta de Pedro. Então nós percebemos que ela é uma profissão de fé. Que, no entanto, Jesus vai dizer a ele que isso não foi uma resposta humana, mas uma revelação do meu Pai que está no céu. Por isso é uma profissão de fé. E assim, da mesma maneira que Jesus perguntou aos 12, e vós, quem dizeis que eu sou? E essa pergunta ele faz a todos nós batizados. E vós, quem dizeis que eu sou? E qual que é a nossa resposta para Jesus? Nós respondemos, como Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, porque essa resposta de Pedro está escrito na palavra de Deus, ou nós respondemos isso com a nossa vida, com o testemunho? Quem que nós pensamos que é Jesus na nossa história de vida, no mundo, para a salvação do ser humano, para a nossa salvação? Quem é Ele para nós? Ele realmente é o Messias? Ou nós ficamos aí inventando muitas coisas sobre Jesus que nem condiz com realmente Ele é, com aquilo que Ele realmente é? Às vezes tem algumas pessoas que falam que Jesus é apenas um exemplo de pessoa ética, mas nem sempre acreditam na divindade de Jesus. Nem sempre acredita que Ele é o nosso Salvador. Nem sempre tem a disposição de viver o que Ele ensinou e praticar o que Ele praticou. Quem não tem essa disposição não está respondendo quem realmente Ele é, mas na verdade está falando o que eu quero que Jesus seja para mim. Isso nós não podemos fazer. Nós devemos pensar quem realmente Ele é, enquanto Deus e também Filho de Deus. O que Ele significa para nós? De maneira original mesmo. Ele é o Messias, o Filho de Deus vivo, ou Ele é um Jesus que eu faço com que Ele seja da maneira que eu acho interessante para mim. Por isso, caros irmãos e irmãs, devemos ter atenção, para não correr o risco de ficar falando que ele é João Batista, um dos profetas, Jeremias ou coisa do gênero. Nós devemos responder que Ele é o Messias, o Filho de Deus vivo, e responder com fé, a partir da nossa profissão de fé, tendo clareza em realmente aquilo que Ele é na história da salvação, que Ele é o nosso único Salvador. E também, em um segundo momento, nós vamos perceber que Jesus continua conversando com Pedro e vai dizer a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Ou seja, confiou a Pedro a igreja. O que isso implica para nós? Que Jesus confiou a igreja na pessoa de Pedro, e por isso ele foi o primeiro papa da nossa igreja? Não. Ele não confiou na pessoa de Pedro, mas confiou por causa da sua profissão de fé, por causa da fé que Pedro professou. Foi por causa disso. E assim, confiando a Pedro, quando ele respondeu e professou a fé, dizendo que Jesus era o Messias, o Filho de Deus vivo, vai dizer que nem mesmo o poder do inferno nunca poderá vencê-la.
Tem um santo de nossa igreja, São Jerônimo, faz um comentário sobre esta passagem do poder do inferno. O que ele está dizendo com isso? Na verdade, os poderes pecaminosos, farisaicos, nunca irão vencer a nossa igreja. E quando nós nos aproximamos desses poderes de pecados, questões farisaicas, nós estamos indo para a porta do inferno. Este santo, São Jerônimo, faz este comentário. Ao invés de deixar Pedro ligar a nossa vida lá no céu. E aí nós também devemos tomar cuidado, porque se nós respondemos que Jesus é o Messias, mas não praticamos o que ele ensinou, mas fazemos o contrário disso, nós estamos querendo, na verdade, nos aproximar das portas do inferno, do poder do inferno, e não do próprio Deus. Mesmo sabendo que os poderes pecaminosos não vão destruir a nossa igreja, se nós afirmamos que nós somos cristãos, nós devemos então honrar o nosso nome e fugir dessas situações de pecado. Que todos nós, batizados, possamos responder a Jesus quem Ele é, da mesma maneira que Pedro respondeu. Responder não somente de maneira verbal, mas acima de tudo, com a nossa própria vida. E que o Espírito Santo de Deus continue iluminando a nossa igreja, para que assim a igreja seja sempre fortalecida na fé, na esperança e na caridade. E neste domingo, vamos rezar de maneira especial pela vocação dos catequistas, que os catequistas de nossa comunidade paroquial possam ser pessoas firmes na fé, e assim sejam catequistas que, além de professarem a fé que Cristo é o Messias, o Filho de Deus vivo, ensinem também os seus catequizandos a professar esta mesma fé. Minha gratidão a todos vocês, catequistas de nossa comunidade paroquial. Neste dia de hoje nós estamos celebrando a vocação do catequista, que tanto ajuda na caminhada de nossa igreja, na caminhada de nossa paróquia. Seja perseverante na fé, na vocação que Deus te chamou. Continue anunciando que Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo, e ajudando seus catequizandos a fazerem esta mesma experiência. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.